Só estou gravando aqui esse vídeo para dar uma sugestão aqui de uso do robô para scalp, tá? Mini dólar, 4 rencos, alvo 5 pontos, stop 5 pontos, tá? Horário de operação 10 horas às 16 horas. Limite de perda 2 operações por dia, no caso aqui R$ 100, tá? Que equivale a 2 operações com um mini contrato, certo? E algumas considerações aqui sobre o backtest. Aqui no caso ele está dando assertividade de 67%, tá? Um fator de lucro 1,44. Só que no caso aqui, algumas operações aqui perdedoras passaram de R$ 50, tá? Que no caso aqui está 50 para 50. Então aqui as vencedoras está tudo ok, né? Todas as vencedoras, mas as perdedoras, algumas aqui acabaram dando um bug aqui no profit. Vazaram algumas aqui, tá? E aí a gente coloca no Excel aqui e coloca todas elas 50 positivo e 50 negativo, tá? Ajustando, tirando todo essas aqui, ó, colocando elas como 50, tá? Para poder ser mais fidedigno, tá? Então, quando a gente faz isso, então aqui o resultado ele muda consideravelmente, tá? Então ele vai aqui para 2.290 positivo, então ele altera consideravelmente aqui esse valor, tá? Aumenta aqui quase R$ 1.000 a mais. Então a gente está considerando aqui com um mini contrato aqui no mini dólar, tá bom? Então quando você coloca aqui um alvo de 2,5 pontos, por exemplo, então você vai perceber que essa assertividade ela vai aumentar. Isso aqui é uma sugestão. Você pode criar aqui uma ordem oco para com 2,5 pontos o preço proteger automaticamente, né? O profit jogar para o zero, aí a operação já não correr risco e aí deixar o preço ir bater os 5 pontos, tá? De alvo. Por quê, né? Porque no caso aqui ele aumenta para 75% de assertividade com essa configuração, tá? Então 75% das vezes, em média, ele vai proteger as operações quando anda 2,5 pontos. E aí, dentro dessas aqui, alguma ele vai voltar, tirar no zero, tá? E outras ele vai ali bater os 5 pontos de gain. Então é uma maneira aí também que você pode estar utilizando, tá? Criando aí aqui na automação. Você for em estratégias, aqui em automação, vou usar aqui o atalho que ele já vai preencher aqui já ele vai já preencher automático algumas coisas, tá? Deixa eu só salvar aqui logo o robô. Então aqui na automação, selecionar a estratégia, certo? Aqui coloco o WDO Foot 4R, a quantidade de contratos que você quer simular. E aqui você coloca para entrar a partir das 10 e ele parar às 16 horas, tá? É onde ele performa melhor. A saída é aqui onde você tem que criar aqui uma ordem oco, tá? E aí você vem aqui e pode criar uma ordem oco aqui, o gain. No caso você vai colocar os 10 tick, que no caso aqui pro dólar, 10 e 10, que dá 5 pontos, tá? E aqui na estratégia de stop, aqui então é onde você vai criar o break-even, né? Então aqui a minha já está aqui com 2,5 pontos. Ele joga para o zero, né? A operação. Então ele protege com 2,5 pontos e aí aguarda bater os 5 pontos aí de alvo, tá? Então você só ir aqui em 9 e criar, tá? Aqui nessa opção.
Aqui no mini índice, a sugestão aqui é no 11R, tá? Que eu tô colocando 5 contratos para ficar melhor para a gente analisar a questão de pontos. Também iniciando 10 horas até as 16, tá? No máximo 2 operações para e 2 operações perdedoras. Aqui também o backtest, ele acabou vazando algumas operações, tá? Quem trabalha com automação sabe que o Profit tem esses bugs, ó. Então aqui a gente tem que exportar aqui para o Excel, ó, exportar dados. E aqui no Excel a gente faz o ajuste manual, colocando aqui os valores reais aqui do stop, tá? Geralmente ele só dá mais erro no stop, no gain ele mantém certinho. Mas quando a gente ajusta, coloca todos os 250 de gain ou de perda, tá? No caso aqui só perda, esses 50 reais de gain, 100 reais eu nem mexo. Geralmente é mais fiel. Então você percebe que aqui ó, resultado da operação, tá? Então você vai perceber que ele vai aumentar aqui para 6.500, tá? Então de 3.300 ele vai aqui para 6.500 reais, no caso simulando aqui com 5 contratos, tá? E aí aqui você também pode fazer parecido com o que a gente fez no dólar, que você pode colocar aqui para que com 125 pontos proteger a operação, tá? E aí esse aqui também vai aumentar para perto de 80%. E aí 80% das operações ele vai proteger com 125 pontos e aí vai aí aguardar bater no alvo 250 pontos, tá? Então aqui está simulando 250 pontos de gain, 250 gain, de loss, tá bom? Então essa é uma sugestão. Então, quando você for aqui para automação, aqui o input, né, 11R, colocar a quantidade de contratos, entrada, marca aqui, coloca 10 horas até as 16 horas. E bota aqui para ele fechar a operação também. Aí aqui na saída que você vai criar uma ordem oco aqui, tá? Você pode colocar aqui, no caso 50 e 50, que é 250 pontos de gain, 250 pontos de loss. E aqui na estratégia stop, você vai criar uma aqui para que com 125 pontos ele jogar para o break-even, tá? Você faz, salva. E aí você vai selecionar aqui, deixar selecionado, salvar. E depois que salva aqui, aí vai estar criada a sua automação. Pronto, tá aqui, ó. Aí é só rodar, tá? Quando abrir o pregão, você bota para rodar, ele vai começar a rodar a partir das 10 horas. Aí você faça primeiramente os backtests no pregão real, no simulador, tá? Pelo menos uma semana. Aí você faz os ajustes necessários antes de rodar na conta real, tá bom? Então esse robô aqui, ele pode ser usado para scalp, tá? Se quiser prolongar a operação aí, for questão de parcial também, quiser. Mas a princípio aqui eu fiz ele aqui pensando mais no scalp mesmo, tá? Então, operações mais curtas. Então qualquer dúvida aí, você pode nos contactar. Qualquer dificuldade aí na configuração também, a gente está aqui para ajudar aí você a começar aí as automações aí, caso você ainda não tenha feito nenhuma automação aí no Profit. Então um abraço, até breve.